Nós queremos compartilhar um assunto que eu considero importante. Antes, eu quero dizer que eu não gosto de polêmicas, eu não estou procurando criar polêmicas. Eu respeito que as outras pessoas tenham as suas opiniões. Em Tito capítulo 3, no versículo 9, Paulo diz assim: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Eu pego essa palavra aqui para dizer que eu evito polêmicas, e especialmente no que diz respeito a essas questões da lei de Moisés. Mas, como pastor, eu tenho o dever de alertar os meus irmãos, as pessoas que estão sob a minha liderança, no que diz respeito às coisas espirituais, daquilo que não está de conformidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus rege as nossas vidas. E um irmão me mandou um vídeo que eu vou mostrar agora para vocês. E o vídeo é um pouco longo, aí uns 9 minutos, e eu peço que você tenha paciência para assistir o vídeo todo. Eu não vou fazer corte no vídeo, vou colocar tal qual eu recebi pelo WhatsApp. E depois eu vou tecer alguns comentários a respeito deste vídeo. Ele comete alguns erros, 2 em especial, que eu vou mostrar biblicamente esses erros que estão nesses vídeos, que pode ajudar você a esclarecer. Às vezes pode alguém mais ter essa dúvida. E até lhe peço, se essa palavra for esclarecedora para você, e você concordar comigo, é claro, compartilhe esses vídeos aí, esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos, familiares aí, outros, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo e possam compreender essa questão relativa à lei de Moisés. Assista o vídeo aí, por favor. Ok, vou criar uma história, eu vou narrar uma história, e quando eu apontar para um desses banners, você diz o que está escrito lá. Eu preciso de você para a reunião ficar bem interessante. Vamos lá. Vamos ensaiar. Vaiá, pregarô, que fala de, que morreu e deu a sua, para nos salvar do, que é a transgressão da, pecado é a transgressão da lei? Pecado é transgressão da lei? É. 1 João 3,4, que está escrito isso, Romanos 7,7, Romanos 4,15, falam que pecado é transgressão da lei. Mais uma vez, para ficar bem interessante. Vai lá. O que dizem por aí? Dizem assim: pastor, nós somos salvos pela graça, mas a lei foi abolida. É o que dizem por aí. Vamos ver se o que dizem por aí faz sentido ou não. Imagine você que a lei acabou. Imagine você que na cruz Cristo aboliu a lei. Imagine você que essa ideia que se prega por aí fosse verdadeira. Imagine você que essa ideia fosse verdadeira, que a lei realmente tivesse sido abolida. Não foi. Mas vamos imaginar isso e vamos tirar a lei. Você que está com a lei, pode sair. Vamos tirar a lei. A lei foi abolida, segundo dizem por aí. Vamos tirar a lei. Veja o que acontece agora. Vamos voltar para cá. Me ajudem. Não cansem. Vaiá, pregarô, que fala de, que morreu e deu a sua, para nos salvar do, que é a transgressão da, que lei? Que lei? Não tem lei, a lei foi abolida, não foi abolida? Bom, se a lei foi abolida, olha aqui meus amigos, se não tem lei, não tem o quê? Tá fraco. Se não tem lei, não tem o quê? Por quê? Porque pecado é a transgressão da, se a lei foi abolida, não existe mais pecado. É como um semáforo. Você está dirigindo o carro, não tem semáforo, pode passar. Ou se tem o semáforo, sinal verde, passa. Amarelo, presta atenção. Vermelho, para. Tem lei, tem que obedecer. Transgrediu, leva uma multa. Se tem lei, tem pecado. Se não tem lei, não tem pecado. Percebeu? Não há lei, não há pecado. Então você que está com pecado, não vai estar mais com pecado. Agora você vai um pouquinho mais para lá. Você percebeu? Se tirar a lei, o que acontece? Se não há lei, não há pecado. Olhem para cá. Vaiá, pregarô, que fala de, que morreu e deu a sua, para nos salvar do. Olha o problema. Não dizem por aí que nós somos salvos pela graça? Sim ou não? Sim. Dizem, somos salvos pela graça. Ok.
Mas se nós somos salvos pela graça, somos salvos do quê? Do pecado. E o que é pecado? Transgressão da lei. Mas se não tem lei, não tem? De novo, de lá para cá. Se não tem lei, não tem? E se não tem pecado, não tem? Ficou feio isso. Porque você falou que se não tem pecado, não tem graça. Você percebeu isso? Quer dizer que só tem graça se tiver pecado? Olha, pastor Maurício, o que está acontecendo aqui. Vamos de novo. Vamos corrigir, irmãos. Dá tempo. Vai lá. Se não há lei, não há? Se não há pecado, anula a? Agora melhorou. Então é o seguinte: dizer que somos salvos pela graça sem a lei. Olha para mim. Essa câmera pode ser? Dizer que somos salvos pela graça sem a lei é uma desgraça. Entendeu? Por quê? Se você tira a lei, não tem pecado. Não tem pecado, anula a graça. Então, quem é salvo pela graça é salvo de alguma coisa. Salvo do quê? Do pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. A lei foi abolida, não tem pecado. Não tem pecado, não tem graça. Acabou. Olha onde o Satanás quer chegar. Porque o inimigo, quando mexe na lei, ele quer mexer em outra coisa, meus amigos. Presta atenção aí. Vamos lá. Vai a pregarou que fala de que morreu e deu a sua. Vocês perceberam que está perdendo a graça, né? Porque olha, se não tem lei, vamos de lá para cá. Se não tem lei, não tem? Está fraco. Se não tem lei, não tem? Se não tem pecado, anula? Se anula a graça, Cristo morreu em? É aí que o Satanás quer chegar. É aqui, ele quer mexer em Jesus Cristo. E fica enganando o povo ao dizer assim: não, sou salvo pela graça, mas a lei foi abolida. Isso é um argumento errado, é antibíblico, está errado. Por quê? Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, anula a graça. Se anula a graça, Cristo morreu em vão. O inimigo quer mexer no sacrifício de Jesus. A ira dele é contra Jesus, você sabe disso. O grande conflito entre o bem e o mal é justamente a ira do inimigo contra Jesus. Mas para atingir diretamente Jesus, ele mexe na lei, porque mexeu na lei lá, mexeu na questão do pecado, e mexeu na questão da graça, e mexe na questão de Jesus. Está ficando claro ou não? Infelizmente, o nome mais bonito, que é Jesus, vai sair para continuarmos o estudo. Vamos lá, meus irmãos. Vocês desanimaram? Vai a pregarou que fala de? Está perdendo o sentido, não está? Veja só, de novo, de lá para cá. Se não há lei, não há? Se não há pecado, anula? Se anula a graça, Cristo morreu em? Se Cristo morreu em vão, para quê? Não precisa de evangelho, não precisa de Bíblia. Pode ir para a igreja sem Bíblia. Não precisa de Bíblia. Para que Bíblia? Para que evangelho? Não precisa de evangelho. A gente põe aí um vídeo, entendeu? Vamos botar um vídeo, um som, vamos dar uma dançadinha em nome de Jesus. Para que Bíblia? Vai a fazer o quê? Explorar a fé das pessoas? Ficar pedindo dinheiro para o povo o tempo todo? É isso? Chega mais perto. Isso é bíblico. E isso é sério. Tem muitos pregadores que prestarão contas a Deus, porque tem uma igreja em mãos e não ensinam a verdade para as pessoas. Ficam com outras intenções, têm outros objetivos. Isso é gravíssimo. Presta atenção. E se você está entendendo essa mensagem, deixa Cristo entrar no teu coração. Amém? Vamos continuar. Vai a fazer o quê? Para que igreja? Precisa de igreja? Ah não, fica em casa mesmo, entendeu? Não precisa de igreja. Não há necessidade de igreja. Onde é que está a base? Mexeram na lei.
Chega mais para frente. Qual o seu nome? Dilermano. Dilermano. Tudo bem? Tudo ótimo. O pregador. Tá fraco? O pregador. Vai fazer o que o coitado ali? Né, Dilermano? Fazer o que? Você e eu, né? Porque você... O que o pregador vai fazer? Aí complicou tudo, entendeu? E a igreja, irmãos, está virando outra coisa menos igreja. Qualquer um. Ó, não precisa de pregador. Acabou. Então, vamos embora? Vamos embora. Não precisa de pregador. Não vou pregar mais. Acabou. Sabe por que eu voltei? Porque nesta igreja nós cremos que a salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus. E nós cremos que a lei, os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus, estão em vigor até hoje. Mas o caminho para o céu é estreito, não é largo. O caminho que leva para o reino de Deus é estreito. Você sabe disso? Não é um caminho largo. Se a pessoa quer um caminho largo, aí muito bem, pode ir para qualquer lugar. Mas se quer o caminho estreito, então Deus está nos mostrando o caminho. Muito bem, agora que você assistiu o vídeo, eu quero lhe chamar a atenção para duas coisas que nesta mensagem não está correta. Primeiro, eu quero dizer que eu não conheço esse pastor, eu nem sei o seu nome. Eu recebi esse vídeo pelo WhatsApp por um irmão querido, me perguntando o que eu achava do mesmo, e eu prometi fazer este vídeo fazendo uma análise a respeito do conteúdo do vídeo que vocês acabaram de assistir. Quais são os 2 erros que este pregador comete neste vídeo? Primeiro, ele não diz que a lei realmente foi anulada. A lei de Moisés, é dito no Novo Testamento que a lei foi anulada. Eu posso lhe mostrar, e eu quero lhe mostrar aqui, eu selecionei 4 textos bíblicos que dizem que a lei foi anulada. Leia Hebreus capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 19. Hebreus capítulo 7, do verso 11 ao verso 19. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, que era o sacerdócio instituído por Moisés, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei de Moisés foi recebida no sacerdócio levítico, porque haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão. E aí ele está se referindo a Jesus, que é este outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não da ordem de Arão, que era a lei instituída, o sacerdócio instituído na época de Moisés. Ele faz essa pergunta e ele mesmo responde, verso 12. Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei. Até Jesus, o sacerdócio era dos descendentes de Levi. A partir de Jesus, agora, o sacerdócio é a partir do próprio Cristo, que não é da família de Levi. E ele está dizendo, mudou o sacerdócio, tem que mudar a lei. 13. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas, Jesus, pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Jesus era de outra tribo que não era a tribo de Levi, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá e não de Levi, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio, apesar de que Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito. Versículo 15. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro
desculpem, quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, falando de Jesus, que é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que foi um sacerdote anterior a Moisés, da época de Abraão, de quem não se fala como ele começou a ser sacerdote. Então Jesus ganhou o direito de sumo sacerdócio do próprio Deus. Verso 17. Porquanto sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, falando de Jesus. Versículo 18. A ordenança anterior é revogada. Pronto. A lei de Moisés, que é a aliança anterior, a ordenança anterior, que era a lei que regia o sacerdócio levítico, anterior a Jesus. A ordenança anterior é revogada. Revogada, acabou, cessou, parou. Uma nova lei revoga a anterior. Isso ainda vale hoje para as leis municipais, para as leis estaduais e para as leis federais. Porque era fraca e inútil. Diz que a lei do sacerdócio levítico, a lei de Moisés, era fraca e inútil. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, não tinha aperfeiçoado as pessoas na fé, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Versículo 19, aliás, já li até o versículo 19, desculpem, é só até o 19 mesmo. Então, foi introduzida uma esperança superior. A lei anterior foi revogada. Está aí em Levítico, capítulo 7, versículo 18, falando da lei de Moisés. Em Levítico, capítulo 8, no versículo 13, está escrito: chamando nova essa aliança, se referindo à nova aliança feita a partir de Cristo Jesus, chamando nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira aliança feita no Sinai, sob a lei de Moisés. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então a lei, o sacerdócio, instituído por Moisés com o novo sacerdócio de Cristo, agora há uma nova lei e aquela lei vai desaparecer, é o que está escrito aqui. Em Romanos capítulo 10, versículo 4, está escrito assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. O fim da lei, a lei apontava toda para Cristo. Quando Cristo chega, ele cumpre a lei de Moisés. Pronto, acabou o papel da lei. Agora é uma nova lei a partir de Cristo, certo? Efésios, capítulo 2, olha o que Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Vá tomando nota dessas referências. Eu vou até aproveitar e colocar essas referências na descrição desse vídeo aí. Está escrito assim: pois ele é a nossa paz, Jesus. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Jesus anulou em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança, ela foi anulada. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, a lei de Moisés foi anulada a partir de Cristo. Pronto. Que o rapaz aí do vídeo não explicou isso. Ele fez menção que a gente disse que a lei foi anulada e ele disse que é só falácia nossa. Ela foi anulada assim. Então estão aqui esses textos dizendo que a lei de Moisés foi anulada. A segunda coisa que ele disse e que me causa preocupação é porque ele diz que, então quer dizer que a lei foi anulada, estamos sem lei, porque a Bíblia diz que o pecado é desobediência à lei, a violação da lei. Então, se não há lei, não há pecado, a apresentação toda que ele fez lá, muito bem feita, mas
faltou ele compreender um detalhe. Nós não estamos sem lei, não. A lei foi abrogada, uma nova lei foi instituída. E essa lei é chamada de vários nomes, eu anotei 4 aqui. Nós estamos debaixo da lei de Cristo. 1 Coríntios 9, 21. Confira aí. 1 Coríntios capítulo 9, verso 21 diz assim: Paulo está dizendo, para os que estão sem lei, eu me tornei como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, aqui ele chama de lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo. Nós estamos debaixo da lei de Cristo. Em Gálatas capítulo 6, versículo 2, também faz referência à lei de Cristo. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés, que foi anulada quando foi cumprida por Cristo. Visto que ninguém anterior a Cristo conseguiu cumpri-la e nem ninguém posterior a Cristo iria cumpri-la. E ela não garantia a salvação a ninguém, porque se ninguém cumpre, todos ficam debaixo de maldição. Paulo fala disso aqui em Gálatas. Tá? Então, a lei que nos rege agora não é a lei de Moisés, é a lei de Cristo, que também Tiago chama de lei perfeita que dá a liberdade. Tiago diz que nós não estamos debaixo da lei de Moisés, nós estamos debaixo da lei perfeita que dá a liberdade. Tiago capítulo 1, versículo 25 diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. A lei de Moisés era imperfeita. Paulo, o autor de Hebreus, a chama de mandamentos humanos. Né? E aqui ele faz referência à lei perfeita que traz a liberdade. Essa é a nossa lei, a lei sobre a qual nós estamos, e eu vou falar mais sobre ela. No capítulo 2 de Tiago, capítulo 2, versículo 12, a palavra diz assim: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Nós não vamos ser julgados pela lei de Moisés, nós vamos ser julgados por uma lei superior à qual a lei de Moisés estava atrelada, relacionada. É igual, por exemplo, a lei municipal da nossa cidade. Ela tem a lei orgânica municipal, ela não pode ir contra a Constituição Federal. A Constituição Federal é maior. Então a lei da liberdade, a lei de Cristo, é a lei superior à qual a lei de Moisés estava ligada e não podia ser contrário. E que Jesus cumpriu aquela lei, ela fez o seu papel e Jesus a anulou e estabeleceu uma nova lei, que é a lei aqui chamada de lei de Cristo, lei perfeita que traz a liberdade. Ainda em Tiago, capítulo 2, versículo 8, a lei é chamada de lei do reino. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. É engraçado que o pregador aí do vídeo fala dos 10 mandamentos como a essência da lei. Quando perguntaram a Jesus quais eram o maior mandamento da lei, ele não mencionou nenhum dos mandamentos que está entre os 10. Ele mencionou: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, que estão respectivamente em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e Levítico, eu não me lembro a referência exata, mais ou menos no capítulo 18. Então, como eu estou dizendo, a lei de Moisés estava debaixo e relacionada à lei perfeita de Deus, mas ela era uma lei parcial e temporal até, porque ela foi cumprida em Cristo e agora ela foi
anulada para que se estabeleça a nova lei, que é chamada aqui nos textos que nós lemos de lei de Cristo e lei perfeita que traz a liberdade. E agora no capítulo 2 de Tiago, versículo 8, lei do reino ou lei real, de acordo com a versão da Bíblia. E mais dois textos bíblicos em que a lei que rege as nossas vidas é chamada de lei do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 2. Eu estou dizendo, nós não estamos debaixo da lei de Moisés, mas também nós não estamos sem lei. Nós estamos debaixo da lei de Cristo, debaixo da lei perfeita que traz a liberdade. Nós estamos debaixo da lei do reino ou lei real, e nós estamos debaixo da lei do Espírito, Romanos, que é uma lei só. São nomenclaturas para esta lei, que é a lei que rege a nossa vida. Romanos capítulo 8, e no versículo 2 diz: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8 aqui atrás, que há uma lei guerreando nos nossos membros, né, querendo nos dominar. Aliás, não é aqui em Romanos capítulo 8, é lá em 1 Coríntios, né? Há uma lei guerreando na nossa carne, querendo nos dominar. E aqui está dizendo que quem nos livra desta lei do pecado e da morte, que ele diz aqui, que é os nossos impulsos que nos impulsionam para o erro, não é a lei de Moisés, é a lei do Espírito de vida, que é a nossa lei, não é a lei de Moisés. Romanos capítulo 7, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei. E essa lei aqui que nós somos libertados dela é a lei de Moisés. Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Ele está dizendo, não é mais, nós somos libertos da lei escrita, da lei de Moisés, nós somos guiados pela lei do Espírito, que aqui no capítulo 8, verso 2, ele chama a lei do Espírito da vida, que nos liberta da lei do pecado e da morte. Amados irmãos, dois erros que eu quero que você perceba. Eu vou deixar essas referências aí no comentário desse vídeo, mas perceba isso. Primeiro, ele disse que nós dizemos que a lei foi anulada, mas ele não mostrou. E é verdade, a lei foi anulada. Eu mostrei as referências bíblicas que mostram que a lei, realmente, a lei de Moisés foi anulada. Segundo, ele dá a entender que nós agora estamos sem lei. Nós estamos dizendo que nós não temos lei nenhuma. Se a lei de Moisés foi anulada, não existe outra lei. Existe a lei de Cristo. Existe a lei de Cristo, que também é chamada de lei perfeita da liberdade, que também é chamada de lei real, que também é chamada de lei do Espírito, certo? E tem mais dois textos que eu quero mostrar para você, até eu pulei aqui. Nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Acho que não lhe mostrei, eu quero lhe mostrar. Romanos capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo diz que nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. É verdade. Estão mais debaixo da lei de Moisés. Ela foi cumprida e anulada para estabelecimento da nova lei, que na verdade é a lei superior à lei de Moisés, a qual a lei de Moisés estava atrelada, que é a lei de Cristo, a lei perfeita da liberdade, a lei real, a lei do reino, a lei do Espírito da vida. E em Gálatas capítulo 6 e o versículo 2, que eu acho que nós já lemos, eu vou ler de novo para concluir aqui. Gálatas capítulo 6, verso 2, ele diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então, nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés, nós estamos debaixo da lei de Cristo, de uma nova lei. Continua havendo o pecado, que é a violação desta lei, certo? Então aquele moço lá, ele não foi muito bem preparado, a sua
ministração, mas infelizmente ele se omitiu em algo muitíssimo importante, que foi mostrar pela Bíblia que realmente a lei de Moisés se cumpriu e foi anulada, e uma nova lei com um novo sacerdócio agora foi estabelecido, que é a lei de Cristo, a lei da liberdade, a lei real, a lei do Espírito da vida. Amém?